sou o professor Luciano, do programa Educar para o Pensar, Editora Sophos, aqui de Santa Catarina, Florianópolis. E queremos, juntamente com vocês, fazer algo muito especial, planejar. Algo que, de fato, é do dia a dia do professor, porém a gente sabe que no decorrer dos corre-corres, dos compromissos, acaba se deixando um pouco de lado. Uma aula excelente requer um planejamento excelente. Isso é o mais importante de tudo neste momento. Estamos iniciando o primeiro trimestre com aulas, com atividades e queremos que você, professor, nosso parceiro, escolas parceiras, também se sintam seguros, para planejar, para estarem preparados. O porquê desse nome, Luz, reflexão, ação. O próprio nome já diz, façamos uma releitura, luz. Estamos dando luz nesse momento, o enfoque principal no planejamento, planejar as suas aulas, planejar esse primeiro trimestre, entrando depois de um período de descanso de férias, onde nós nos refizemos, agora vamos planejar, começar a repensar a educação, aí no seu estado, no seu município, na sua escola. Reflexão, algo essencial para as escolas, principalmente no século XXI. Vemos aí diversas situações onde se quer introduzir novas atividades para as escolas e se esquece do básico. A escola é o lugar do diálogo, a escola é o lugar de refletir, de agir e de crescer intelectualmente, também emocionalmente. E a ação, que é aquilo que nós estamos fazendo com você, onde nós vamos planejar juntos. Muito bem, convido aqui também o professor Silvio, presidente do Centro de Educação para o Pensar, Editora Sophos, e autor de diversos materiais, a conversar um pouquinho conosco. Olá, meus amigos, professor Luciano, é muito bom poder estarmos nesse programa, colaborando com você que acredita naquilo que nós acreditamos. Eu sou o professor Silvio Vonsovitz, sou professor universitário, dei aula no ensino médio, dei aula no ensino fundamental 1 e fundamental 2 e na educação infantil. Há 32 anos, o Centro de Educação para o Pensar existe e a gente está aqui por tua causa também, professora de 6º ao 9º ano. Eu sou também autor de alguns dos livros e estou aqui como autor, como assessor, mas principalmente como professor, que também vive e viveu intensamente a sala de aula. Professor Luciano, se apresente também para a gente começar daqui um pouco. Então, eu sou o professor Luciano Tartari Neto, sou assessor pedagógico da região Centro-Oeste, que corresponde aos estados de Distrito Federal, Minas Gerais, Tocantins, Goiás e Mato Grosso. Estou há 11 anos fazendo parte da família do programa Educar para o Pensar, da Editora Sophos, somando com vocês. Fui professor de sala de aula durante bom tempo, mais de 6 anos, onde também tive a experiência de fazer com que o diálogo acontecesse com o ensino infantil, os últimos anos, o ensino fundamental, o ensino fundamental 2 e o ensino médio. Também tive uma experiência na educação superior. Isso nos torna um pouco mais aptos para falarmos da educação e da educação na sala de aula. E principalmente, nessa nossa proposta do programa Luz, Reflexão e Ação, falar do planejamento. Isso que é um momento específico desse programa de hoje. Planejarmos. Muito bem. Professor Silvio, nós agora vamos dedicar esse programa para o ensino fundamental 2, que corresponde ao 6º ao 9º ano. Professor Silvio, vamos lá então. Pois é, o professora do ensino fundamental 2. O que nós defendemos enquanto postura do professor? A gente sabe que adolescentes que são convidados a dizerem a palavra, a escutarem o que o colega está dizendo, não é tão simples, não é tão fácil. Mas todo ser humano gosta de se expressar, gosta de dizer o que está pensando. O que nós precisamos é encontrar a motivação necessária. E aí, no programa, o que nós defendemos? Que o professor de 6º ao 9º ano é aquele que tem que trabalhar mais o filosófico do que o pedagógico. Por isso, só para os professores entenderem esse programa, ele começa lá na educação infantil e vai até o ensino médio, com um fio condutor, com uma proposta filosófico-pedagógica.
Então, a postura do professor no Fundamental 1, Educação Infantil, é diferente da postura do professor no Fundamental 2 e Ensino Médio. O que nós defendemos e queremos que você reflita conosco, é essa luz que nós também queremos mostrar para você. A nossa postura de 6º ao 9º ano deve ser muito mais filosófica do que pedagógica. A gente não pode deixar que um aluno coloque uma ideia sem fundamentação nenhuma, só porque está aí na mídia ou nos meios sociais, e venha defender ela ou dizer que aquilo é a verdade. Então, a postura nossa é muito mais filosófica do que pedagógica. E, com esse trabalho de fazermos com que a filosofia, a reflexão aconteça de uma maneira muito mais consistente, a gente começa a desenvolver no aluno essa sistematização de uma aprendizagem reflexiva filosófica. Então, isso é o fundamental. Agora, claro que para isso tudo nós temos uma metodologia, nós temos um porquê aonde nós queremos chegar com isso. Então, professor Luciano, fala um pouco sobre a metodologia que a gente defende. Claro, com certeza. E, professor Silvio, lembrando ainda que esse planejamento que nós estamos falando foram enviados para as escolas, das escolas parceiras, né, de todo o Brasil, esse planejamento ainda na primeira quinzena de dezembro. Então, você, professor, coordenador, enfim, comunidade escolar, você recebeu no seu e-mail, ou através de outras mídias também, WhatsApp, enfim, outros, esse planejamento, tá? Então, tem um planejamento, que é o roteiro de planejamento, onde o professor, ele organiza suas aulas, e o roteiro pedagógico, onde está contemplado o planejamento aula por aula em 12 aulas deste primeiro trimestre. Isso é importante a gente frisar para que você também possa acompanhar o nosso raciocínio e saber aquilo que nós estamos falando. O programa Luz, Reflexão e Ação é justamente isso. É um programa de partilha, é um programa onde nós, aqui do programa Educar para o Pensar, juntamente com você, professor e equipe pedagógica, estamos organizando o planejamento para a sua escola. Bom, a metodologia do programa Educar para o Pensar, ela se faz com a sigla LIDA, L-I-D-A. LIDA, de ler a realidade, e de investigar, é aquilo que necessita para a aprendizagem, investigar, aprender a aprender, de dialogar, a escola é um lugar de diálogo, e agir, ação, que faz parte também do programa que nós estamos fazendo aqui. Agir, mostrar de que existe um planejamento, e que você, professor, pode estar conosco acompanhando, planejando ou ampliando aquilo que a gente planejou para que vocês possam usar. Mas, enfim, professor Silvio, e essa formação da comunidade de aprendizagem investigativa, como é que se dá? Isso. Então, o que a gente busca que aconteça na tua sala de aula, professor? A gente quer, e claro que isso vem sendo preparado desde lá a educação infantil. A gente alerta as professoras do Ensino Fundamental 1 para que elas consigam desenvolver em sala de aula essa comunidade de aprendizagem investigativa, onde cada um participa, cada um diz a palavra, mas escuta, onde a investigação vai acontecendo. Por isso, a aprendizagem, todos nós somos aprendizes, investigativa, comunidade de aprendizagem investigativa. E aí, professor, isso é o que eu acho que é, sabe, a sacada que nós precisamos ter enquanto lideranças reflexivas na escola. Na minha tese de doutorado, eu coloco isso num capítulo. Nós somos líderes reflexivos na escola. E a gente precisa colocar uma linha de reflexão, porque às vezes não há essa linha. Então, formar a comunidade de aprendizagem investigativa no corpo docente da escola. Isso é o primeiro passo nosso. Não é fácil, mas nós temos que propor reflexões. Em sala de aula, a gente tem o livro, ou um novo espaço filosófico criativo, ou o início de uma mudança, e a partir desse livro, que é um meio, nós vamos falar daqui um pouquinho sobre ele, é que você, professor, vai organizar, vai transformar a sala de aula numa comunidade de aprendizagem investigativa. Como é que eu faço isso, professor Silvio? Como é que eu vou conseguir fazer isso se eu tenho só uma aula semanal, 45, 50 minutos? Como é que eu vou fazer isso? E às vezes ainda aula remota. Como fazer uma comunidade de aprendizagem investigativa?
pequenas coisas, mas pensar que a gente, com detalhes, vai fazendo com que os alunos entrem nesse espírito de que eu pertenço a uma comunidade. E aí uma coisa importante, professores. O que nós queremos enquanto Centro de Educação para o Pensar, que está há 32 anos desenvolvendo essa metodologia, esse querer a sala de aula, uma comunidade de aprendizagem? Nós queremos também que entre nós, educadores de 6º ao 9º ano, a gente consiga fazer uma grande comunidade de educadores por esse Brasil. Imagine, eu e o professor Luciano estamos aqui no Sul, o Centro de Educação para o Pensar está aqui em Florianópolis. Mas imagina o professor aqui de Santa Catarina, conectado com o professor do Sudeste, do Nordeste, do Centro-Oeste, e daqui a um pouco a gente tem aí uma troca de ideias e formando uma grande comunidade dos professores de filosofia de 6º ao 9º ano. Isso nós vamos conseguir juntos, nós queremos. E quando a gente quer, a gente faz esforço e vai adiante e consegue. Vamos juntos formar essa grande comunidade de aprendizagem investigativa dos professores que trabalham o programa Educar para o Pensar. Mas isto é algo que a gente vai construir juntos. Professor Luciano, eu acho que está na hora de a gente iniciar, então, falando sobre o primeiro trimestre, né? O que você já colocou algumas questões, mas eu acho que é interessante a gente mostrar o que está lá no planejamento e depois entrarmos, né, nos conteúdos do trimestre. O que eu tenho que trabalhar nesse primeiro trimestre? Vai lá, professor Luciano. Justamente. Então, esse primeiro trimestre, como foi falado anteriormente, nós subdividimos em 12 aulas. Falando de modo geral, né, durante o ano você terá em torno de 36 a 40 aulas. Você vai lecionar uma aula por semana, ainda tem os momentos em que terão algum tipo de feriado, enfim. Mas de 36 a 40 aulas. Nós organizamos, então, em trimestre. Nesse primeiro trimestre, ele está organizado 12 aulas. Bom, de maneira geral, só rapidamente caracterizar esta coleção que eu estou falando, que é um novo espaço filosófico criativo, uma coleção de primeiro, ou melhor, infantil ao 9º ano e também no ensino médio. No ensino fundamental 2, é preciso ficar bastante atento à metodologia que foi empregada. Bom, aqui nós apresentamos conceitos sobre os grandes temas da filosofia. Conceitos, mas conceitos de quê? Conceitos dos grandes nomes que fizeram a filosofia, né, que trouxeram as suas teorias, grandes cientistas, que trouxeram para que nós pudéssemos fazer a releitura e refletir. Então, aqui é um dado muito importante, pessoal. Então, de forma cíclica, em espiral, o conteúdo vai sendo retomado no 6º ano, aliás, é apresentado no 6º ano, retomado no 7º, fortalecido no 8º e concluído no 9º. Isso é importante que você saiba. Então, a coleção Novo Espaço Filosófico Criativo está preparada com essas 12 aulas nesse primeiro trimestre, desta maneira. Então, rapidamente aqui para que você saiba. Eu tenho aqui o 6º ano, Filosofar e Viver. É muito importante, professor, para que você possa fazer uma boa leitura do material, tá? Fazendo a leitura da capa do material e contracapa, que aqui também fala um pouquinho sobre a comunidade de aprendizagem investigativa, a metodologia e tudo mais. Bom, nessas primeiras 12 aulas, temos uma aula inaugural, ou aula magna, como você quiser chamar, né? Nessa aula magna é um momento em que nós temos que fazer o máximo possível para trazer a atenção dos adolescentes, nesse momento, dos pré-adolescentes, para que eles realmente percebam que a sala de aula é o lugar da palavra, do diálogo, e que este ano será diferente. Por quê? Porque os professores, a escola está dando essa condição para que ele possa também refletir, dialogar, trazer as suas ideias, não simplesmente falácias, como se vê a todo momento aí, né? Mas você possa trazer alguma coisa que, de fato, as suas dúvidas e aprender em comunidade. Eu acho isso é muito importante. Mais importante ainda, professor, é aqui no início do livro, onde traz um mapa. Então, um mapa filosófico. Onde surgiram os primeiros pensadores. Eu acho isso muito importante, tá? Então, professor, faça isso com os seus alunos. Mas, é claro, isso depois da aula magna, porque a aula magna
nós enviamos aí no planejamento algumas sugestões do que fazer nessa aula magna, como fazer. Então, dá uma olhadinha no planejamento que você recebeu. Esse primeiro trimestre, 12 aulas, nós temos aqui uma unidade com 2 capítulos, tá? Uma unidade com 2 capítulos. Então, você vai ter que se planejar para que seja dentro dessas 11 aulas, né, uma aula magna, mais 11 aulas, ou se você quiser estender a tua aula magna em mais 1, 2 aulas magnas e depois 10 aulas dentro dessa primeira unidade com 2 capítulos, é importante para que você também não se perca. Ou não chegue lá na frente no final do primeiro trimestre, poxa, já terminei o conteúdo, tem 1 semana, tem 2 semanas, o que eu vou fazer? Tem as datas comemorativas que a gente traz aqui também nesse roteiro pedagógico, essas datas comemorativas de acordo com o que você acha mais necessário, é importante sim abordar, né? E aí vai de acordo também com o teu planejamento, de acordo com a conversa com a equipe pedagógica, eu acho que isso é muito importante, certo? Aqui nesta outra página, nós temos, né, virando as 3, 4 primeiras páginas, mostrando aqui para vocês, vocês vão ver que temos aqui uma demonstração do que vai se estudar no 6º ano. Então temos aqui o diálogo filosófico e a teoria do conhecimento. Esse é um dos primeiros eixos que a gente quer apresentar. Teoria do conhecimento é o que conhecemos, como conhecemos. E aí vem todo aquele cabedal do estudo da filosofia e da ciência, do que foi produzido, foi descoberto e foi proposto nas diversas e milhares de teses dos filósofos e cientistas. Então, teoria do conhecimento, para quê? Como conhecer? Eu acho isso importante. Depois, lá no sumário você vai conseguir acompanhar, tem a introdução, que é importante dar uma lida juntamente com os seus alunos, conhecer o livro, né? A gente conhece o livro pela capa do material e não simplesmente apenas pelo conteúdo. E aí, então, nós temos este primeiro capítulo, que é o que é e por que um filosofar vivo. Né? Então, aqui a gente traz essa questão de você vai tornar vivo a questão do diálogo e do filosofar. Nós estamos falando aqui no sentido de filosofia, como o professor Silvio bem colocou no início, o nosso foco ele é mais filosófico do que pedagógico. Porém, as duas questões têm que se comungar, a didática e o pedagógico, juntamente com o filosófico. Né? Então, vai trazer nomes, vai trazer as teorias, vai localizar o filósofo, o cientista, o pensador, e aí então você vai avançar com o conteúdo. Então, pelo diálogo, com e pelo diálogo, o exercício da filosofia na vida. Então, filosofia é justamente isso, é o dialogar, é essa troca de ideias. Porém, não se pode confundir que filosofia é qualquer palavra jogada ao vento. Também não. O que muitos conteúdos trazem aí, tome cuidado com isso. Filosofia para a vida é quando você torna o diálogo possível. E aí a escola é o lugar do diálogo. Porém, extramuros tem que acontecer também. Você tem essa missão de estudar filosofia na sala de aula e a ação de transformá-la na sociedade. Então, temos aqui o 6º ano propondo filosofar é viver, e é o dia a dia, é essa releitura. Eu acho que isso é importante. Então, aqui o capítulo 1, você vai dar esse espaço para o diálogo como princípio filosófico. Isso você não pode esquecer aqui na página 16, 17. Eu acho que isso é muito importante, vai dar uma nova roupagem para as tuas aulas. E depois aqui os filósofos e o diálogo constante, novamente, vai corroborar aquilo que eu estou dizendo para vocês. E aí, novamente, aqui na página 20, vai trazer a comunidade de aprendizagem investigativa. Como fortalecer essa comunidade? O que eu vou fazer para que esses pré-adolescentes que estão com a cabeça em N situações ou locais tenham o gosto de filosofar, de falar, de dizer o que pensam, de ouvir o que os colegas falam e de corroborar uma teoria que foi pensada há milhares de anos ou há centenas de anos, que seja. O importante aqui é que você consiga fazer com que esses estudantes participem do diálogo e criem novas propostas. No capítulo 2, lá na página 25, então, onde se dá o pensamento? Aqui, através de estudos contemporâneos, da psicoterapia, da neurociência, a gente traz algumas questões. Como é que se dá o conhecimento do nosso cérebro? Professor, então aqui você já vai encontrar a reflexão do sonho, sobre o sonho, paixão e opinião. O que é isso? Tudo isso é filosofia? Será?
Dá uma boa lida aí. Tenho certeza que você vai fazer com que os teus alunos acompanhem e vejam que tem muita diferença. Lá na página 28, a gente apresenta o cérebro através de um desenho muito interessante, as partes do cérebro, onde há o estímulo e o que acontece com a aprendizagem, tá? E aí depois, claro, quase finalizando, temos aqui, olha essa caricatura legal do Einstein com o Thomas Edison, né, onde você vai fazer aqui um confronto de ideias. Eles não são contemporâneos, né, mas o confronto de ideias sobre o que trouxeram, o que somaram para esta vida e agora aqui no século XXI. Muito bem, e aí vai então falando sobre a percepção, sobre os nossos sentidos, a visão, a percepção, a realidade, algumas nuances também da filosofia, da fenomenologia e assim por diante, né? Fazendo com que o ser humano compreenda de que a aprendizagem se dá pelo cérebro e também se dá pela sua predisposição em querer aprender. E aí, alguns chamam do emocional, mas eu chamo de lugar da aprendizagem onde razão e emoção funcionam juntos. Eu acho que isso é bastante importante. Muito bem. 7º ano, a filosofia no nosso dia a dia segue o mesmo esquema. Dê uma olhada na capa, na contracapa. 7º ano, agora nós vamos falar sobre lógica e linguagem, né? Os exercícios lógicos, as falácias, as armadilhas da linguagem e assim por diante. Só que ele não vai ficar só nisso, esse material. Ciclicamente, ele vai retomar a ética, a estética e lá no 9º ano a política. Olha só que bacana. Então, o professor ele tem tempo de sobra para relembrar os seus alunos lá do 6º ano, que eles já viram o conteúdo, porém aqui ele vai ratificar e vai reforçar aquilo e vai dar um passo além da aprendizagem e vai nos mostrar de que o conhecimento é esplêndido e é vasto. Então, quando eu falo em cabedal do conhecimento, é todo aquele grande tesouro que foi descoberto até hoje, que nos trouxeram e que ainda muitas coisas irão ser transformadas diante da releitura. Novamente aqui também, 12 aulas, né, no trimestre, uma unidade com 2 capítulos, onde um dos capítulos aqui na introdução é bastante importante, olha aqui o diálogo de Sócrates, juntamente com os sofistas, olha aqui que bacana, vai trazer justamente o tema, né? Sou filósofo porque investigo no dia a dia. Pelo diálogo, o início da filosofia? Sim. Lembre-se lá na história socrática de que Sócrates ia para a praça pregar, levar essa boa nova da palavra, do diálogo, para quem? Para quem quisesse o ouvir. Só que o foco dele era os jovens. Para quê? Para que eles não fossem corrompidos pela sociedade. E aí os sofistas, que justamente a palavra pela palavra, o sofisma pelo sofisma, estava tudo certo. Mas Sócrates está aqui pelo diálogo fazendo essa defesa. Olha só que bacana. Então aqui no 7º ano, no 1º capítulo, você vai estudar isso. Veja bem. A proposta é a lógica e a linguagem, porém aqui estamos retomando a teoria do conhecimento e o diálogo. Olha só que bacana. E aí você vai dando os primeiros passos. Lá no 1º capítulo, o diálogo e o exercício do filosofar no dia a dia. Na página 17, traz aqui a curiosidade, o templo de Delfos, né, lá na Grécia Antiga, onde as pessoas iam a pedir conselhos. O que eu faço? Que época eu vou guerrear? O que eu posso conquistar? E assim por diante. E aqui, através dessa mensagem filosófica, a gente traz, nos dias de hoje, no século XXI, o que nós podemos fazer para transformar a nossa vida, a sociedade, a escola, enfim, desde o micro até o macro, o que nós podemos fazer? E aí entra na página 19 algumas curiosidades sobre filósofos, na página 20 e 21 retoma a escola socrática, né, e assim por diante. Lá no capítulo 2, só deixa eu folhear a página aqui, então nós vamos propor aqui o pensar e o conhecimento diário. Então, a filosofia se faz no dia a dia. Na página 27, o que um bom observador pode fazer para perceber também a linguagem e as ações. E aí depois encerra o capítulo. Tá? 8º ano, rapidamente, estou falando rapidinho que o nosso tempo também corre, conviver e filosofar com os outros, 8º ano. Ética e estética. Tá? No 8º ano. Lembrando que ele faz essa volta cíclica, voltando à teoria do conhecimento e diálogo, voltando à ética e à linguagem, e agora chegamos aqui na ética e estética, e depois um passo um pouquinho além para a política e para a cidadania. Tá? Então, novamente aqui, 12 aulas, uma unidade com 2 capítulos, onde temos a introdução, e aí depois aqui a apresentação do 1º capítulo. Filosofar com o outro é aprender a conviver. Então, aqui nós temos um grande desafio.
a ética da convivência. Cito aqui a ética de Habermas, né, onde ele fala que o consenso será, e sempre foi, na verdade, o grande centro do debate das sociedades. Então, o consenso, aprender a ouvir e dizer a palavra. Então, nós temos aqui um momento também de dialogar e levar ao consenso. Nós temos aqui o diálogo como princípio filosófico. Então, aqui, novamente, aparece um pouco Sócrates, que ele era essa figura, e depois aqui, claro, Platão e Aristóteles. Lá na página 20, o diálogo que qualifica a ideia e fazer relações. Então, a gente começa a falar um pouquinho sobre isso. O diálogo na comunidade de aprendizagem investigativa, o exercício de ouvir e a aprendizagem para a vida. Isso tudo muito importante para que a gente possa compreender. Nós temos aqui na página 23 um diálogo filosófico. Eu acho que isso é muito importante lidar com seus alunos, porque é a partir daqui que vai se frisando cada vez mais. Filosofia é dialogar, mas não conversa fora. Vamos então para o segundo capítulo. Pensar bem é construir a realidade. Então, a nossa realidade parte de nós para o outro, e aí envolve todo nós, a sociedade. Reflexão à mente humana, muito interessante isso daqui, trazendo conteúdos atualizados de neurociência. E aí, então, nós vamos discutir como é que acontece isso, essas maneiras de conhecer, como é que o nosso cérebro aprende, a maneira. Então, a realidade. O que é a realidade? Eu crio essa realidade? Ou simplesmente ela já está criada? Mas se ela já está criada, nós somos escravos dessa realidade? Muito bem. 9º ano, somos filósofos, somos cidadãos reflexivos, filósofos por natureza, capa, contra capa. Novamente, 12 aulas, uma unidade e 2 capítulos. Primeiro capítulo, filosofar, sim, porque somos cidadãos reflexivos e por natureza filósofos. Então, temos aqui a afirmação aristotélica, zoon politikon, somos animais políticos e por isso devemos usar o diálogo para que nós possamos aprender. 2, refletir como condição natural. Reflexão é condição do filósofo. Reflexão é condição da sala de aula. Diálogo é o lugar, sala de aula. Então, trazemos aqui algumas reflexões a respeito disso, onde, através também de outros ensinamentos, como o empreendedorismo social, a educação afetiva, vai nos dar algumas situações. Então, muito bem, professor. Temos aqui o programa Educar para o Pensar, com a coleção Novo Espaço Filosófico Criativo. Usufrua e que as suas aulas sejam fantásticas. Passo aí para o professor Silvio, que ele tem um recado também com uma outra coleção. Muito bem, obrigado, professor Luciano. Então, só para a gente nos organizarmos rapidamente, eu vou colocar o que nós podemos trabalhar na coleção que está aqui no banner atrás, o início de uma mudança de 6º ao 9º ano. Lembrando aquilo que o Luciano colocou, você tem o roteiro de aulas, aula por aula, sugestões, dicas. Aqui na descrição abaixo tem um link para você entrar lá na plataforma e ver sugestões de aulas inaugurais. Por quê? Porque a gente preza como importante começar bem. Começar bem é metade do caminho. Então, pensar nas primeira aula, segunda aula, fazer essa aula inaugural. E as outras 10 aulas, 11 aulas que você vai ter no trimestre, você vai ter tempo tranquilo para desenvolver o programa, para desenvolver a reflexão, o diálogo e fazer com que o aluno se envolva nessa reflexão. Muito bem. Coleção, então, o início de uma mudança, Estamos na 18ª edição. Todo esse nosso material é um material híbrido, Lá na plataforma do Pensar, se você entrar lá, depois está o link aqui embaixo também, está passando aqui no rodapé, nós temos sugestões. Por quê? Porque existe um QR Code, que com o celular você acessa a plataforma, o teu aluno acessa a plataforma. E um detalhe, nesse último ano, a gente deixou a plataforma liberada para todo mundo. Agora, a plataforma terá uma chave, terá uma senha. Você vai receber, seus alunos vão receber. Você, professor, vai entrar na plataforma. Se você usa esse livro, O Desafio de Pensar, sobre o pensar, você vai entrar lá na plataforma, na parte do professor, neste livro. O aluno seu do 6º ano vai entrar na plataforma, no livro do 6º ano,
na parte dele. Assim também no novo espaço filosófico criativo. Então nós temos aí na plataforma sugestões para o professor. Os roteiros de planejamento, planos de aula vão estar ali. Esse livro do professor com respostas, também no novo espaço, estará lá. Então isso tudo para ajudar você, professor. Nós pensamos com a cabeça de professores, porque como colocamos na apresentação, nós somos professores. Todos os assessores são professores de sala de aula. Então a gente sabe o que nós precisamos para fazer uma boa aula e, pensando nisso, nós queremos ajudá-lo a entender melhor. No livro Desafio de Pensar sobre o Pensar, no capítulo 1 e 2, que você vai trabalhar no primeiro trimestre, então nós temos aqui algumas questões que são fundamentais. Por exemplo, no capítulo 1 do 6º ano, nesta coleção, nós temos ali na página 10 e 11, intenção e confiança, porque nós vamos estar trabalhando sobre teoria do conhecimento. Esse livro aqui, o Desafio, é o ano todo sobre teoria do conhecimento. Novo espaço é diferente. Nós vamos trabalhar por trimestre, e cada trimestre a gente leva alguns assuntos. Nessa aqui, que se você adota a coleção Início de uma Mudança, você vai trabalhar teoria do conhecimento no 6º ano. Vai trabalhar lógica no 7º ano. Vai trabalhar ética no 8º e política e estética no 9º ano. Dando a fundamentação, reflexões e entendimento do que os filósofos pensaram sobre esses assuntos. E, claro, como autor eu falo isso, sempre com a preocupação de trazer a teoria, a fundamentação teórica para os dias de hoje, para a prática, para o aluno perceber que a filosofia e a reflexão que ele está fazendo, e a filosofia que ele está aprendendo, ela tem a ver com a vida cotidiana nossa. Não é algo que eu estou vendo e não tem ligação nenhuma com o mundo. Por isso, na teoria do conhecimento, tem aqui, no capítulo 1, o que é teoria do conhecimento. E aí nós temos intenção e confiança. Logo no começo, é um texto belíssimo, na página 10 e 11. Isso tem que ser trabalhado. É começar a aula com isso aqui. Está lá no planejamento também. E aí nós temos o pensamento reflexivo e o pensamento investigativo. Colocações belíssimas. Foi o professor Alberto Thoman que escreveu esse livro sobre o que é um pensamento reflexivo e o que é um pensamento investigativo. Está lá da página 13 a 17, eu tenho que trabalhar isso aqui, nesse livro. Isso é fundamental, eu preciso trabalhar isso aqui. E tem um pensar como protagonistas, que é sempre uma atividade prática, quer dizer, o protagonista, aquele que é o gestor da ação, é a turma, é a sala de aula, página 17 e 18, que é fundamental, capítulo 1. Eu vou ter aí 5 aulas para fazer esse trabalho e dá tranquilo para ser feito. Capítulo 2, o que existe além do que vemos, está lá na página 21. Então nós vamos aqui falar sobre símbolos e signos. Isso é importante para o adolescente de 6º ano perceber o que é um símbolo e o que é um signo, o que é um sinal. Então os símbolos, o logotipo da escola é um símbolo ou é um signo? E aí vai ser uma discussão. E aí a questão da linguagem humana, os símbolos da língua fazem a gente se entender. Então a teoria do conhecimento entrando aí nessa questão também da linguagem, que é uma coisa importante. Então isso no 6º ano. Rapidamente, 7º ano, porque você vai ver isso no planejamento. Pensar lógica mais mente. Então no 7º ano, é o livro que eu escrevi, no livro do 7º ano nós temos aqui capítulo 1, organizar as ideias, fundamental, a lógica como organização das ideias. E no capítulo 2, como desenvolver ideias lógicas. Como é que eu faço esse desenvolvimento? Bom, no capítulo 1, fundamental aqui é mostrar para os alunos que eu posso organizar as ideias com e pela lógica. Eu consigo organizar as minhas ideias. No capítulo 2, o fundamental aqui é a discussão sobre invenção e descoberta. Invenção, ideias, diálogo, ação e a descoberta. Por quê? Porque é como desenvolver as ideias lógicas. Então, como é que os filósofos foram organizando o pensamento dedutivo, indutivo? Então, isso tudo está sendo discutido aqui nesses 2 capítulos.
Oitavo ano, para os professores do oitavo ano. Então, no oitavo ano, Aprendendo a Viver Juntos, capítulo 1, que é a questão da importância da educação ética nos dias atuais. Isso aqui é uma reflexão belíssima, logo no começo do ano. Quer dizer, no mundo que nós vivemos, qual a postura ética? O que eu preciso que os meus alunos entendam, né? Então, aqui nós temos valores universais, investigações éticas. No capítulo 2, 5 aulas para fazer isso, a discussão sobre hábitos, costumes, regras, normas, bem e mal. E aí, professor, dê uma olhada ali numa situação de sala de aula, onde os alunos discutiram sobre hábitos, sobre regras, sobre costumes. Muito legal. Vale a pena trabalhar 5 aulas com calma nesse capítulo aqui. Tem várias coisas aí também na plataforma, né? Não podemos esquecer. Lá nós temos muitas coisas. Oitavo, 9º ano, né? Somos filhos da polis, a questão da política e estética. A estética vai aparecer mais lá no final do ano, mas a política entra aqui. Capítulo 1, o que aproxima os conhecimentos? Ética, política e estética. Então, para o aluno perceber assim, opa, eu já vi isso aqui lá no 7º ano, no 8º e agora eu estou no 9º. O que aproxima isso aqui? No capítulo 2, é fácil viver em sociedade? Então, aí nós vamos começar a trabalhar as convenções, as leis e as leis políticas. Também uma reflexão belíssima dá para fazer com adolescentes e eles se envolvem. Então, pessoal, tentando assim, rapidamente, como o professor Luciano fez, pontuar as coisas que são fundamentais nesse trimestre. Mas quero lembrar você, professor, do 6º, 7º, 8º, 9º, que você tem o teu assessor. Cada região tem um assessor. Você vai encontrar isso lá na plataforma do Pensar, vai encontrar isso na página da editora, você vai encontrar isso nas nossas publicações. A gente sempre está colocando quem são os assessores. Professor Luciano, eu acho que valeria a pena, rapidamente, colocarmos a importância da utilização da plataforma, né? E o acionamento do assessor eu já falei, mas a plataforma, coloca ela para nós. Isso, então, pessoal, todo esse material que nós apresentamos para vocês, tanto a coleção Novo Espaço Filosófico e Criativo que eu apresentei, quanto a coleção Início de uma Mudança que o professor Silvio apresentou, todo esse material está disponível também de maneira híbrida, digital, na plataforma do Pensar. Tá? Está passando aqui o link aqui embaixo, acesse, tá? De momento, os últimos dias ela ainda está aberta, porém, em breve, né, estará com senha. Cada professor de escolas parceiras receberão a sua senha, né, e equipes pedagógicas para que vocês possam entrar e usufruir. Aí vocês vão encontrar o livro do professor com as respostas, né? Muitos professores pediram já há muito tempo isso, nós elaboramos, está tudo prontinho, o livro do professor digital e o livro do aluno, né? O aluno também, no momento propício, o professor vai repassar essa senha para que o aluno possa também acessar o seu livro digital híbrido, né? Então, a plataforma do Pensar, e não tem só isso, né? Além do planejamento, do roteiro pedagógico que está lá também, tá? Você vai encontrar bancos de avaliações, você vai encontrar podcasts, você vai encontrar outras propostas de exercícios com quiz, né, que são exercícios eletrônicos, outras maneiras, né, de que você possa também aprender através de vídeos. Então você, professor, pode também nos enviar suas atividades, sugestões para que a gente possa colocar na plataforma, né? Estará lá dizendo que o professor lá da escola tal, do estado tal, do município tal, nos enviou o exercício, e esse exercício foi elaborado por ele, e está à disposição dos outros professores. Então, a plataforma do Pensar, pessoal, ela está disponível para que você possa cada vez mais aprimorar o seu conhecimento, tá? E fazer uso do material. Já que falamos tanto em materiais híbridos, né, físicos e digitais, a nossa plataforma está preparada para que você possa usufruir e usá-la da melhor maneira possível, na sala de aula, juntamente com os seus alunos, em casa, organizando também as suas aulas, não tem problema. A plataforma do Pensar é mais um canal de comunicação que nós temos aí com você, mais uma mídia que quer ajudar a transformar o programa Educar para o Pensar. Muito bem, professor Silvio, estamos quase no final. Muito bem, meus amigos, professores, professoras, eu quero nesse momento dizer o seguinte, quero primeiro olhar nos teus olhos, no fundo dos teus olhos, e
quero que você também olhe no fundo dos meus olhos. O que nós estamos fazendo com luz, reflexão e ação é uma forma de estarmos juntos, e queremos estar juntos. Por isso que eu estou querendo olhar no fundo dos teus olhos com sinceridade, para dizer que esse momento é o primeiro. Nós vamos ter a cada trimestre momentos em que nós vamos dar dicas, momentos que nós vamos propor ações, momentos que nós vamos fazer reflexões, porque nós queremos estar juntos, nós queremos estar com você em sala de aula, e sabemos que o teu sucesso também é nosso, e nós queremos juntos fazer com que os nossos alunos aprendam a pensar, aprendam a refletir, aprendam a filosofar. Muito bem, então por isso desse programa. A questão da ação, né, da última palavrinha lá, luz, reflexão, ação, a ação que nós estamos propondo para você é que você entre no canal do YouTube. Você já está aqui nesse canal, mas que você entre agora, se inscreva no nosso canal, acione o sininho, para que você possa participar de tudo que nós estamos produzindo e seja constantemente avisado das coisas que nós estamos fazendo via esse canal de comunicação. Eu queria agradecer imensamente a participação de vocês. Quero que vocês nos usem, e nós vamos estar próximos a você, ao teu trabalho. Me despeço aqui, professor Luciano, agradecendo também a tua colaboração, a tua contribuição, e querendo que você, professor, sinta-se em casa. O Centro de Educação para o Pensar é você aí na tua escola. A tua escola tem que ser um centro de educação para o pensar também. Então, estamos juntos, tá bom? Um grande abraço a todos. Professor Luciano, um grande abraço, me despeço aqui. Certo, então, pessoal. Novamente, muito obrigado pela participação. Lembrando também, pessoal, teremos outros programas, né, nessa mesma modalidade de luz, reflexão e ação, do segundo trimestre e do terceiro trimestre. Então, pessoal, muito obrigado pela participação. É um grande prazer estar com vocês. Até a próxima.